Meus amiguinhos e minhas amiguinhas do sétimo ano. Olha aí a aula de história hoje. A gente vai comentar a atividade que eu passei para casa essa semana, tá bom? Passei uma atividade aí digitada. E a gente também vai tentar fazer uma revisãozinha rápida, porque o que nós vimos aqui até agora foi muito intenso, muito importante, a gente não pode deixar passar. E à medida que a gente vai explicando, a gente vai esclarecendo também até as dúvidas, né? Que vão surgir durante a atividade. O que é que nós estamos falando? Estamos falando da União Ibérica, tá bom? Isso aqui que a gente está falando. A União Ibérica foi, na verdade, a junção entre dois países. Mas não foi exatamente que eles fizeram um acordo para se unir, não. Foi porque Portugal não estava mais com nenhum governante, quer dizer, o rei de Portugal, o Dom Sebastião, de apenas 19 anos de idade, desapareceu numa guerra, numa batalha, né? E isso acabou gerando um problema para Portugal, porque não tinha nenhum herdeiro que pudesse governar. Tinha até alguns, mas eles não tinham condição de governar, né? Então o rei da Espanha, o Filipe II, acabou assumindo o trono de Portugal juntamente com o da Espanha. Ele mandou em dois países. O nome disso é União Ibérica, isso aí que vocês pensaram, né? União Ibérica foi exatamente a união entre os dois países por uma ocasião de necessidade mesmo, tá bom? Nesse tempo, nessa União Ibérica aqui, depois do que veio acontecer com o Sebastião, o pessoal chamou de... ele desapareceu porque ele ficou encantado, ele virou santo, virou um Marte, né? Ele foi canonizado, enfim, né? O pessoal começou a fazer promessa para Dom Sebastião, para curar ferida, para curar mazela, para curar a depressão, falta de dinheiro, pedindo, não sei o que. Então, olha só, acontece que Sebastião ficou tão famoso que acabou criando um movimento, criaram, aliás, um movimento chamado Sebastianismo. Sebastianismo, uma espécie de, digamos assim, de veneração, né? Um messianismo aí com o nome do Sebastião, achando que ele fazia milagre, né? Isso aqui pegou, essa moda pegou em Portugal e pegou também no Brasil. Muitos brasileiros, quando queriam se livrar de alguma coisa, diziam, São Sebastião, me ajude a me livrar daquilo ali, né? E tal. Enfim, e muita gente se aproveitava mesmo da falta de conhecimento das pessoas mais pobres para dominar elas, dizendo, pedindo doação para Sebastião, Dom Sebastião, não sei o que, acabava com isso, né? Então é o seguinte. E por outro lado, houve uma questão política envolvendo a Holanda, né? Por qual motivo? A Holanda era amiga de Portugal e poderia fazer comércio quando quisesse com o Brasil. Ele fazia ali um acordo ali, enfim, emprestar dinheiro, vender coisas, comprar coisas. Só que a Espanha não era amiga da Holanda. Tem esse probleminha, né? E depois da União Ibérica, como era a Espanha que estava mandando nos dois países, consequentemente ela também ia mandar no Brasil. E acabou tirando dos holandeses todos aqueles benefícios de preço baixo, né, taxas baixas, e a Holanda não gostou, é claro. A Holanda, por isso, resolveu invadir o Brasil, por duas vezes, como nós vimos na aula passada. Primeiro começou a querer tomar a cidade de Salvador. Chegou ali, como quem não quer nada, querendo fazer amizade, forçando a amizade com todo mundo, acabou sendo expulsa de Salvador. Os holandeses foram expulsos de Salvador. Depois eles criaram a companhia, deixa eu botar aqui, ótimo. Criaram a companhia, né, das Índias Ocidentais. Naquele tempo, o lugar mais próspero que o pessoal ia buscar coisa era nas Índias. Só que as Índias ficavam no Oriente, né? Então o pessoal da Holanda acabou criando essa companhia das Índias Ocidentais, até para chamar a gente aqui de as Índias do Ocidente, né? Um lugar que tinha muita riqueza, tinha muita prosperidade, não sei o que. Na verdade, isso aqui funcionava como um grande banco de empréstimo, né?
Uma companhia que vendia, comprava, emprestava dinheiro para quem quisesse, enfim. Essa companhia das Índias contratou um rapazinho chamado Maurício de Nassau, nós falamos na aula passada, né? O Maurício de Nassau acabou ajeitando aí com os demais conterrâneos lá da Holanda, invadindo Pernambuco. Não de uma maneira violenta, não. Eles chegaram lá, fizeram amizade com o pessoal, com a galera lá, enfim, prometendo aí até empréstimo para fazendeiros e tal, prometendo aí empréstimo para donos de engenho. O pessoal aplaudiu, né? Aceitou de boa os holandeses. Eles começaram a administrar o local, né? Começaram a administrar Olinda e Pernambuco ali, a região. Viu? Que antigamente a capital de Pernambuco era Olinda e não Recife como é hoje. A gente vai ver esse pedaço aí depois, tá bom? Começaram a administrar Olinda e construíram coisas bonitas e tal, enfeitaram tudo ali, trouxeram pessoas de fora, trouxeram muitos holandeses para morar na região. O professor e o espanhol não fazia nada, o espanhol não, os espanhóis eles não poderiam proibir ninguém de entrar no Brasil, só que eles não sabiam o que estava acontecendo, essa administração toda, esse negócio, esse rebuliço todo aí, né? E com o tempo até mesmo os espanhóis colocaram Portugal contra os holandeses, né? Para que os deputados de Portugal fizessem alguma coisa para expulsar os holandeses daqui do Brasil. E foi isso que aconteceu mais tarde, tá bom? Então Maurício de Nassau ele acabou se desentendendo com o banco aqui, a Companhia das Índias Ocidentais, acabou se desentendendo aí, tiveram uma confusão danada, foram lá, vieram cá, brigaram e a questão é que eles demitiram Maurício de Nassau, né, e começaram a cobrar os empréstimos dos fazendeiros. Por isso os fazendeiros começaram a pedir ajuda a Portugal e também a Espanha para expulsar os holandeses, já queriam expulsar os caras. Então, aqui virou uma briga entre brasileiros, agora os que estavam cobrando e com os que eram cobrados, né? Os brasileiros riquinhos, enfim, né? Contra os holandeses. Tá bom? O que é que ocorre? O que é que acontece? A União Ibérica termina, né? Ó, ela acaba. E fica, por azar, fica só Portugal agora para enfrentar os holandeses a convite dos brasileiros. Estavam sendo oprimidos, estavam sendo massacrados, não sei o que mais, só porque estavam sendo cobrados dos seus recursos, né? Enfim, o que é que acontece aí? Na chamada Batalha dos Guararapes, né? Guararapes, os holandeses acabaram sendo expulsos do Brasil. Foi luta para eles saírem, porque eles tiveram até a ajuda de alguns aliados aqui dentro do Brasil, como por exemplo o Calabar, né? O Calabar, ele era um brasileiro, mas que se aliou com os holandeses para dizer onde é que ficava tudo direitinho, explicar como é que funcionava o negócio todo, fazer reconhecimento do local, para os holandeses entenderem como era o Brasil, né? Para que eles pudessem dominar com mais facilidade. O Calabar foi considerado um traidor, foi pego depois, aprisionado e fuzilado pelos brasileiros. Tá bom? Essa aqui foi, digamos assim, uma geral que eu passei para vocês a respeito da aula passada. Foi uma revisãozinha. Passou tanto tempo, muita coisa aconteceu, a gente acaba esquecendo mesmo. É normal isso, né? Agora a atividade que eu passei para casa essa semana foi essa daqui que eu vou comentar agora, tá bom? Vou tirar aqui o slide para comentar a atividade. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Olha só. Atividadezinha nossa. Deixa eu fechar bem aqui. E a primeira questão da nossa atividade diz assim, ó. Qual o principal motivo para Portugal ter sido dominado pela Espanha durante o período que ficou conhecido como União Ibérica? Qual foi o principal motivo que Portugal ficou dominado pela Espanha? Por que foi? O que aconteceu para que houvesse a União Ibérica? E você vai só responder uma só que você vai marcar. Interesse econômico por parte de Portugal? Será que foi conflito armado entre os dois países? Será que foi endividamento de Portugal? Será que foi a morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, sem deixar nenhum herdeiro do trono? Ou será que foi invasão do território português pelos franceses?
Marca só uma, tá bom, gente? Tá muito fácil isso daí. Depois que você assiste a revisão e a aula direitinho, nada fica difícil. O que foi o sebastianismo? Acabei de comentar também no comecinho do vídeo. Volta o vídeo aí e vê o que foi o sebastianismo, tá bom? Na dúvida no livro tem também. Tá? Mas melhor você colocar com suas palavras. Inclusive tem até uma imagem do Dom Sebastião todo ferrado aqui. E com a areolazinha de anjo na cabeça. Santificou, né? Já virou santo ali. O pessoal começou a acreditar que o Dom Sebastião, sumido, fazia milagre, né? Para ajudar o povo. Pois é. Muito bem. Terceira, ele era funcionário da Companhia das Índias Ocidentais. Foi um grande administrador da cidade de Recife. Né? Recife não era ainda a capital de Pernambuco, tá bom, gente? Era apenas uma cidade comum. Menor ainda do que Olinda. Trazendo muitos artistas e cientistas europeus ao Brasil, a figuraça citada aqui tá muito fácil também. Acabei de falar dele agora há pouco, tá bom? Não foi Calabar, porque Calabar foi o traidor, como já vimos aí. Zé Miguel não foi, que eu nem falei em Zé Miguel, pelo amor de Deus. Então você marque só a questão que você realmente tem a certeza e a convicção de que está correta. E a quarta questão diz assim. Vamos ver. Vou baixar aqui a quarta. Após serem expulsos da Bahia, o que fizeram os holandeses que estavam no Brasil? Olha aqui, é o seguinte. Quando eles foram expulsos, eles trataram de pegar todo o recurso que eles investiram aqui. O que estava nos cofres de banco, todo canto eles levaram do Brasil. E os engenhos, depois eles cobraram de novo a dívida deles. E em vez de investir no Brasil, foram investir lá nas Antilhas, né? Na América Central, lá nas Antilhas. E lá eles foram concorrer com o Brasil, tá bom? Foram fazer açúcar lá nas Antilhas e foram concorrer com o açúcar do Brasil, que quebrou muitos fazendeiros aqui no nosso país, tá bom? Então essa resposta aí você coloque de maneira bem simples. Os holandeses saíram do Brasil, pegaram seu dinheiro que haviam investido no Brasil, pegaram seus recursos todos e foram investir lá nas Antilhas. Foram abrir lá comércio e rede de fabricação de açúcar nas Antilhas, engenhos. E pronto, foram competir com o Brasil, tá bom? Certo, vamos para a próxima. Os holandeses chegaram logo destruindo o Brasil, tudo no Brasil? Sim ou não? Comente. Que nem precisou estar comentando também. Você vai só. E aí, os holandeses chegaram, foi com guerra que eles chegaram aqui ou foi administrando? É só isso que está perguntando a questão. Tá bom? Vamos passar para a próxima aqui. Vamos ver aqui. Essa daqui você vai só interligar, relacionar ligando um fato ao outro. Tá bom? Por exemplo, quem foi que ocupou o trono português com a morte do rei de Portugal? Será se foi o Maurício de Nassau? Será se foi o Filipe II? Você vai ligar, tá bom? Motivos que levaram os holandeses a invadir o Brasil. Aí você vai ligar também. Local da primeira invasão. Enfim, tá bem fácil mesmo, tá bom? Local da segunda invasão. O que foi a insurreição pernambucana? Né? Gente, tá fácil, tá beleza. Viu? Então aqui você abriu estradas, embelezou Recife e Olinda. Será que foi o Filipe II que fez isso? Né? Então, acabei de comentar tudo isso aqui para vocês. Fiz uma aula na qual vocês vão, digamos assim, compreender o assunto. E após compreender o assunto, não vai mais do que 5 minutos para responder essa atividade. Tá bom? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Próxima aula nós voltamos para concluir o texto. Tá bom? Desculpa, tchau.